minha comunicação, ela se pautava em 2 vídeos da internet. A internet não funciona. Né? Acontece. Então eu vou falar desde que não é a mesma coisa, que vai ficar péssimo. Né? Eu vou colocar para vocês ouvirem pelo celular, mas enfim, a gente está dando início à sessão coordenada chamada Verbo e Visualidade, DAI na linguagem, concepção e materialidades. Nós reunimos aqui 4 trabalhos, né? Então eu vou falar primeiro, depois na ordem em que se encontra na programação. O professor Marco Antônio Lavaneda vai falar, depois, deixa eu ver a ordem, Graça e depois Marina, né? Cada uma das comunicações vai falar um pouco sobre essa relação ou da verbo-visualidade ou do verbo-visualidade, pensando materialidades e linguagens. Né? Na minha comunicação, eu vou pensar essa concepção, então vou falar um pouquinho sobre ela, e aí eu queria falar no vídeo, seria abrir. Esse seria abrir. Né? Vou pensar um pouco a concepção de onde veio esse termo. Eu vou falar primeiro como é que eu estou usando essa concepção, né? De onde ela saiu e tudo mais. Verbo-visualidade, a primeira vez que eu ouvi, é uma concepção que eu li no Tratado de Poesia Concreta, utilizado pelo Décio Pinheiro, o de Augusto de Campos, pensando a concepção de poesia concreta como aquela que nasce de 3 dimensões da linguagem, que são então exploradas segundo eles, em sua máxima potência, né, pela poesia concreta. E Décio Pinheiro, especificamente, diz, em outros momentos, em outros lugares, que eles pensaram esse termo, utilizam esse termo, que foi cunhado pela primeira vez na visão deles, ou a primeira vez que eles viram esse termo, foi Joyce quem utilizou. Né? Então esse termo vem da literatura de Joyce para pensar que a língua literária é tridimensional. Né? E aí eu estou usando essa ideia para pensar não a língua literária, né? E especificamente a poesia concreta, como fazem os poetas concretos, mas para pensar uma ideia, uma concepção de língua e de linguagem, como uma concepção tridimensional. E a minha pesquisa ela se foca exatamente em como essa tridimensionalidade, que eu estou chamando de tridimensionalidade da linguagem, aparece, né? Pensando essa concepção por Bakhtin, ok? Que é uma ideia um pouco diferente, por exemplo, do que faz Beth Bright quando fala em verbo-visualidade, pensa as materialidades do discurso, né? Penso eu que, independente da sua materialidade, né, a linguagem ela traz em si essas 3 dimensões, que podem aparecer concretamente a partir da orquestração, né, da construção enunciativa. Isso vai aparecer de uma maneira material, seja, por exemplo, num texto sincrético, em que essas 3 dimensões aparecem sincreticamente colocadas, né? Ou numa imagem mental que nos remeta a uma dessas dimensões. Então, mesmo quando eu estou falando, por exemplo, de um texto verbal, eu tenho aquilo que é o engendramento dessa tridimensionalidade. É uma pesquisa ainda em andamento, ainda inicial. Então, o que eu tenho feito agora é pegar dos textos do Círculo. Tem um orientando que faz isso na iniciação científica, por exemplo, e faz o levantamento de em quais lugares, em quais textos Bakhtin, Voloshinov e Medvedev tratam do não verbal, falam do visual, falam do musical. E a partir desse levantamento, pensar se essas pistas, se essas dicas ou se essas menções, né, que são colocadas nos textos bakhtinianos podem comprovar a minha hipótese, que então está ainda em andamento, de que a linguagem é tridimensional, de que a concepção de linguagem parte dessa ideia. Estou chamando de tridimensionalidade porque também a partir das leituras de Beth Bright, que também fala em dimensões, né? Estou pensando como essa linguagem se constitui.
Não sei se essa é a melhor palavra, tá? Mas como a pesquisa está em andamento ainda, por hora é assim que estou pensando, ok? Então eu vou falar hoje de duas entradas disso que eu estou chamando de verbo e vocovisualidade, pegando esse termo emprestado aí, né, de Joyce e dos poetas concretos, e trazendo numa leitura um pouco mais alargada para a ideia de linguagem. A primeira concepção é pensar a linguagem como verbo e vocovisual. A segunda é como essa verbo e vocovisualidade aparece materializada nos textos, como isso se concretiza, né? E aí, para isso, pensei em analisar aqui, se a internet me deixar, né? Se não vou falar, e aí desculpem já, porque vai ficar capenga, né? Um vídeo do Fernando Nitelli, do Teatro Mágico, chamado Pena, né? E aí eu estou falando no vídeo porque quando eu estou falando da materialidade, a segunda entrada, é muito diferente quando eu coloco o vídeo e quando eu falo dele, né? Então, estou dizendo vai ficar capenga se eu não conseguir o equipamento, porque eu vou falar de algumas questões que a gente não vai estar materialmente visualizando e tudo mais. A princípio eu havia pensado em pegar essa canção, Pena, no videoclipe oficial da trupe e depois pegar esta mesma canção executada só pelo Fernando Nitelli, de um outro jeito para a gente pensar como é que teoricamente, então, o mesmo enunciado, a mesma canção, né? O nome é o mesmo, a letra é a mesma, não muda. A execução muda porque o ritmo é outro, o tipo de entoação é diferente, né? E aí as imagens também vão mudando, porque eu tenho uma nova construção de clipe, né? Por exemplo, na primeira execução, no clipe oficial, Teatro Mágico, é o Fernando Nitelli travestido de palhaço, num palco gigantesco, com uma trupe circense, né? Que é toda a configuração do teatro mágico, né? Uma banda no palco, mas também palhaços, acrobatas, dançarinos, e isso monta uma cena em que essa canção é executada num cenário narrativo com essa trupe. Outra coisa é a mesma canção executada pelo Fernando Nitelli num programa como ensaio, com tudo escuro, tudo negro, e ele, sem maquiagem alguma, cantando de uma maneira acústica a mesma canção. Então, são dois desenvolvimentos distintos, do meu ponto de vista, dois enunciados distintos, dois clipes completamente diferentes, né? Não sei se vai dar para mostrar isso por conta do tempo, tá? Deu certo? Mas, de qualquer forma, ó, essa é a segunda, eu preciso mostrar, só para eu ver, Pio, se está funcionando. Sem som. Tá ligado lá. Vê se está com volume, se está ligado no aparelho. Isso vai ficar aí. Fazendo o que ela diz na própria letra, é um olhar de uma pessoa. Beleza, esse é um. Mostrou. O outro é o YouTube também. Tá. Separei hoje. É o primeiro que céu. Isso. E aí a gente vai ter então duas visões bastante diferentes dessa mesma canção. Mesma, não mesma, né? E aí é interessante também quando em determinados
determinados momentos da letra, como é que a gente vai tendo essa simbiose para a construção da unidade desse enunciado, né? Se eu pensar só a canção sem o clipe, por exemplo, primeiro, é muito interessante no momento em que ele diz, por exemplo, uma imagem de Mi em Mi menor e ele toca, ele fala isso e exatamente quando ele está enunciando verbalmente o Mi menor, ele toca a nota Mi menor. E aí isso vai, e ele canta, né? Ele tem uma descida, né? E ele está falando exatamente do palhaço que pena, do poeta, na verdade, o poeta pena, né? Pena aí nos dois sentidos, inclusive, né? Pena de penar, pena de escrever, né? E esse poeta que pena atrás dos bastidores, que é grandioso no palco, que pena, sofre, né? Os seus bastidores, a máscara cai, né? E ele sofre, né? Ele sofre em Mi menor. E aí no segundo momento da canção, não mais o poeta, mas o palhaço, no palco acaba sendo o palhaço não como... E aí de novo, né, a brincadeira com o duplo sentido, a ambiguidade ou a polivalência do termo, né? O palhaço, que para nós talvez fosse aquele exatamente que nos traz uma ridicularização, né? Seu palhaço, quando a gente fala isso, por exemplo, aqui nesse enunciado é exatamente o palhaço é o poeta, né? Que está em Mi maior. E aí o poeta em Mi menor, o palhaço em Mi maior, e na canção essa entoação que vai descendente e ascendente aparece nas notas musicais Mi menor e Mi maior também. Isso vai se casando de tal forma que vai construindo a imagem de poeta e a imagem de palhaço dentro do texto. E aí é interessante porque a gente tem nos clipes o primeiro, chamado de oficial, com a trupe toda, que vai mostrar o palhaço, Mi maior, né? A ostentação do espetáculo. E o segundo vídeo que vai mostrar o poeta em Mi menor, né? Todo negro e mais acústico, mais centrado, mais sofredor, né? Mais sem máscara. E aí a tradução mesmo, Fernanda Mitelli no primeiro, em Mi maior, como palhaço mascarado, né? Travestido, né? Com uma determinada personagem, palhaço, e o outro, mais acústico, menor, né? Como poeta sem máscara, né? Num outro projeto chamado A Sós, que também não é à toa que tem esse nome. Então, como é que essas coisas vão mostrando facetas de um mesmo enunciado que se constrói de uma maneira diferente, e quando eu não tenho a visualização disso, eu aqui narrando, por exemplo, é muito diferente do momento em que eu tenho isso num conjunto pensando no enunciado como unidade. E aí pensar a linguagem como verbo e verbo visual é não desprezar nem a música, nem a letra, nem a imagem que se constroem materialmente nesse enunciado de maneira sincrética, mas que dão a unidade desse enunciado como linguagem. Deu para entender o que eu estou falando? Vamos tentar ver isso no texto. Se funcionar. Não, é o outro. Esse primeiro, ok. Melhora? Praise
encruzilhada em cifrão. O palhaço pena quando cai um pano e o manga. No museu obras em milhão, atalhos, detalhes, sobras, a matemática de papel de pano. Ele falando um pouquinho sobre essa canção. Bom, essa canção é uma música que eu gosto muito de tocar. Nem parece o mesmo sujeito. Também quando eu estou sozinho, porque não é, né? Tem uns acordes meio que abertos aqui. É uma música que eu gosto, como eu disse, né? Acho que além do que ela diz, a própria letra, que é um olhar de uma perspectiva construtiva sobre as coisas, né? Eu sinto que ser e som um tanto bem maior. Então, com vocês, Pena. O poeta Pena, quando cai o bagulho, cai um sorriso por ingresso. Falta assunto, falta acesso, talento traduzido em celular. E a cédula tronco é a cédula mãe solteira. Vou ter que parar, tá? Por causa do tempo. Só pausa. Vou acender. Cuidado com os olhos. Tá. É interessante, não sei se já deu para perceber só com esse trechinho, que o andamento é outro, que a altura é outra, que a maneira como ele canta é outra. E aí, mesmo a letra sendo a mesma letra, você vai ter, então, a construção da identidade de um outro sujeito, né? Eu não sei se vocês... Então, o contexto é importante, porque o enunciado é sempre situado, né? Então, eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história do teatro mágico, mas quando o teatro mágico aparece pela primeira vez, não aparece como teatro mágico. Aparece Fernando Anitelli apresenta o teatro mágico, né? E essa é a ideia de que era um cantor, compositor, que, como a gente tem, por exemplo, Chico Buarque, como a gente tem Caetano, como a gente tem outros cantores, Arnaldo Antunes, enfim, a gente tinha Fernando Anitelli. E aí as pessoas, ele não era conhecido, e as pessoas começaram a ir ao show, não do Fernando Anitelli, mas ao show do Teatro Mágico. E aí o nome do disco passou a ser o nome do cantor, compositor. Ele deixou de ter a identidade dele, ele passou a ser o Teatro Mágico, né? E isso faz diferença. Essa informação é importante, porque constrói esse sujeito já sem identidade. Ele é apagado, de certa maneira, né, pela força da cena e da própria canção que passa a ser sujeito, não é? Bom, o Teatro Mágico tem um problema, se desfaz por um tempo, vamos dar um tempo. O Fernando Anitelli começa a... pode entrar. O Fernando Anitelli começa a fazer a sua turnê com o seu próprio nome. Agora o Teatro Mágico já conhecido e tudo mais. Mesmo assim, hoje em dia, se
a gente diz assim, o Fernando Leteli, viu a entrevista do Fernando na TV? Nem sabe muito bem quem é Fernando. Você tem que dizer, Fernando Leteli, o cara que é o vocalista do Teatro Mágico, né? Então, ainda assim, você tem essa força grande. E é interessante qual é o conteúdo temático, né, dessa canção específica, porque eu escolhi essa e não outra. Exatamente porque a temática também é uma temática identitária, né? Aqui, bem rápido, porque já estou no meu tempo, que eu tive que começar atrasado, né? Qual é a grande pena? É o dilema da construção simbólica, né, de identidade, ou da construção de imagem de um dado sujeito, que não é o sujeito Fernando artista apenas, né, o sujeito exclusivo, Fernando, mas é o sujeito Fernando teatro animado, teatro mágico, né? E esse sujeito é um sujeito que não é nem poeta e nem palhaço, ele é poeta-palhaço junto, né? E aí na letra da canção, por exemplo, você tem as duas estrofes que tentam ao mesmo tempo separar e juntar esses dois sujeitos. E aí essa ideia de pena como escrita e de pena como sofrimento. E qual é essa sofrência, né? Se a gente estivesse num lugar cancioneiro, né? Qual é o sofrimento que aparece aqui? É o sofrimento da venda da sua arte. A arte metamorfoseada em cifrão, né? Tá lá no verso. Então essa ideia da arte, da mercantilização da arte, ok? Então a pena é, eu sinto que sou um tanto bem maior, né? Sinto que sei que sou um tanto bem maior, falei errado, né? Sinto que sei que sou um tanto bem maior, é exatamente essa ideia, eu sou mais do que um palhaço, eu sou mais do que uma máscara à venda, eu sou mais do que o cifrão que me pagam, né? Eu sou mais do que isso, né? Isso que ele chama, que está no refrão como uma imagem positiva, mas que se coloca por meio de imagens, de dilemas, né? Contraditórios, que aparecem ao longo da letra da canção e que são coroadas por uma tentativa de fuga, ou de esperança, ou de idealismo, né? Do sinto que sei, né? Sinto que sei que sou isso. É interessante, falei errado, né? Sinto que sei que sou, né? Veja, saber que é uma coisa, sentir que sabe que é uma outra coisa também, né? E esse trabalho, né, que é muito utilizado pelo Teatro Mágico, pelo Fernando, especificamente como compositor, né, de recorrências, de alterações e assonâncias ao longo das suas canções, como também a ambiguidade da palavra, esse termo, né, esse lexema X, no caso pena, que tem duplo sentido, no mínimo duplo sentido, às vezes mais do que duplo. Né? Nesse caso, duplo sentido. Pena poema e pena dor do artista, né? Dor da arte, né? Dessa palavra cantada. Estou chamando de poema, por exemplo, parece que é assim que ele chama. Ele compra essa briga e vai dizer: o que eu escrevo não é palavra cantada, o que eu escrevo não é letra de canção, o que eu escrevo é poesia, eu sou um poeta. E é assim que ele se autodesigna. E aí, de novo, a gente tem outra vez um outro dilema aparecendo aqui, que é exatamente o do poeta palhaço, né? E é interessante a gente pensar, então, como que essa imagem se constrói na relação que se tem com o outro, que é ele mesmo. Um outro, como se sente esse sujeito eu, né? Esse outro palhaço, né? Que não sou eu, sinto que sei que sou mais do que um palhaço, né? Então, essa ideia de construção do menor e do maior, a partir também da valoração que me dão um outro externo, né? A partir da venda, a partir do tratamento, a partir de N outras questões, que não estão no vídeo, mas que estão na letra da canção e que trazem no vídeo uma configuração. Quando eu disse no primeiro vídeo, né? Presta atenção nas tomadas, então, há tomadas panorâmicas em que a gente vê o público, para dizer, olha, tem muita gente aqui, a gente vê o tamanho do palco, e as imagens são pequenininhas, os menores, né? Que vão todos aparecendo, seja a bailarina que está subindo, seja o palhaço X, seja o vocalista que também está lá com o Pierrot, eles são pequenos. Em outros momentos há detalhes, uma aproximação e detalhes, e o detalhe é no sapato de palhaço, no rosto em close. E aí você tem, então, pedaços. Você tem a panorâmica que mostra o todo,
maior e menor, porque eu tenho distanciamento e ao mesmo tempo uma ideia de todo, e aí ao mesmo tempo que eu tenho a aproximação, essa aproximação nunca dá conta do todo, ela vai falar da parte, e essa parte são exatamente elementos ou partes do corpo dos sujeitos que vão designar as suas imagens, né? De palhaço, mais especificamente, do que de poeta. Né? E aí também essa contradição vai trazer uma inversão valorativa, porque do ponto de vista do senso comum, poeta é maior e palhaço é menor, valoriza-se assim, né? Mas ele coloca exatamente o contrário, né? Porque o mi maior é o palhaço, menor é o poeta, né? E aí isso aparece muito claramente quando a gente vai agora para as imagens e pensa na construção dos dois vídeos. Como é que eu tenho algo que é show, primeiro, oficial, espetáculo, panorama narrativo, tem uma cena que aí é construída, e aí para isso eu precisaria pegar o espetáculo inteiro para ver como cada canção constrói essa narrativa, né? E aí num programa que chama Sós, ele começa explicando, quando eu estou sozinho, eu gosto de cantar essa canção, porque ela tem acordes abertos, tarará, tarará. Né? E aí então a canção também começa antes da própria canção, né? Quando ele explica o porquê dessa execução de X maneira e porquê nesse programa só e com essa configuração que é do programa, mas que também é dele, do jeito de cantar e de entoar. Né? Então isso que a gente está colocando aqui, que parece só um exemplo bobo e eu estou correndo, de alguma maneira o que eu estou tentando dizer mostra que materialmente, concretamente, eu tenho construções enunciativas que caracterizam, nesse caso, identidades dos sujeitos e ao mesmo tempo que essas construções materialmente marcadas, nesse caso, sincreticamente, também aparecem, e aí é uma hipótese da minha pesquisa, na linguagem materializada de qualquer maneira, com ênfase em uma ou outra dimensão ou com essas três dimensões juntas, unidas, formando uma unidade só, no caso do sincrético. Era isso. Tudo bem? Obrigada.